Bom dia, comunidade da TV 247. Bom dia, comunidade da Casa das Manas. Eu sou a Andréa Truzzi e hoje estou aqui com Sara York, a minha companheira Daphne Ashton. Na verdade, nós somos todas companheiras, não é? E nós estamos aqui em mais um Casa das Manas. Hoje, mais uma vez, lembrar aqui para vocês, né, que esse programa é gravado, por isso que a gente não consegue ler os comentários, mas, por favor, comente bastante. Aproveito e já peço para vocês, por favor, né, compartilhar essa live, deixar um like. Se possível, assinar o Brasil247.com/apoio ou um Pix através do pix@brasil247.com.br. Nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre excluídos pelo nome. Né? Então, nós vamos pegar todo um processo dessa relação, desde a estrutura patriarcal, né, do que é essa mulher levar um sobrenome, não é, de um companheiro, até mesmo o registro civil, quando muda essa história, né, essa perspectiva, tanto que a mulher também passa a ter esse direito, mas também trazer a relação dessa documentação, né, de um nascimento também, não é, Sara? A partir da possibilidade, né, de você poder exercer o seu nome através de um aparato legal. Né? Exatamente. Então, bom dia aqui para Daphne, para Sara e para todos. É com vocês. Olha, bom dia para vocês também. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, mais um sábado nosso, a gente aqui tentando falar. E eu acho que quando a gente começou a conversar para poder trazer o programa de hoje, a Daphne falou assim, Sara, um tema. Eu falei, cara, tem um tema muito bom que eu acho que talvez seja esse que atravessa todas nós, assim. Todas nós, dentro de um período histórico, que é o nome, né? Nome de mulheres trans, nome de travestis, nome de mulheres casadas que adicionam o nome dos maridos. Então, a gente vai pensar hoje um pouco dessas vertentes e o que apontam, né, essas novas, talvez essas novas discussões que tem emergido, sobretudo no campo de direito à mudança de nome, que talvez a gente não saiba. Então, separei algumas coisas aqui para a gente conversar, Daphne. Legal, eu acho que essa questão do nome é uma questão assim bem que atravessa a psicanálise, né? É uma questão como a constituição do sujeito. Então, é um tema assim que me instiga bastante, instiga coisa. Se eu ficar falando instiga, eu vou entregar a minha idade, né? Isso é gíria da década de 90. A instigante, né? Enfim, gente, eu sempre tenho que falar uma gracinha, né? Mas é isso, eu acho que é uma questão de identidade, é uma questão importante, né, da constituição desse sujeito. Lembrar, né, que, por exemplo, e eu acho que a Sara pode falar disso muito melhor do que eu, né? Que esse direito das pessoas trans a ter o nome social foi uma lei do governo Dilma, se não me engano, né, Sara? Então, assim, lembrando dessa sensibilidade, né, do governo Dilma, sim, também de dar esse direito, né, dar esse direito, não, porque o direito é da pessoa, mas eu digo assim, de legalizar essa questão do nome, importantíssima para a constituição desse sujeito. Então, fico feliz. Queria dizer também que a gente vai falar de outras coisas também, né? Porque eu queria fazer um giro da semana, então, do que vocês consideraram importante aí, a gente fazer um balanço. Eu acho. Então, a gente tem aquele... Eu acho que dois pontos, assim... Vamos começar assim com coisas mais que foram mais chocantes para a gente terminar num bom astral, assim, não que não seja, mas eu queria muito assim ressaltar aqui que a gente começou a semana com a perda da grande antropóloga Adriana Dias, graça nossa, uma pessoa que problematizava o bolsonarismo, né, e as dinâmicas do bolsonarismo com as lentes do neonazismo. Então, essa mulher conseguiu fazer assim, coisas incríveis. Ela foi a primeira, talvez, teórica, né, antropóloga, a conseguir fazer essa junção dessas duas narrativas. A Adriana era imensa, partiu deixando um marido, os filhos gatos, mas deixa uma família preparada, porque ela teve uma doença
muito séria, né? Que acometeu o cérebro. Ela tinha uma síndrome muito rara, inclusive estava à frente de várias coisas. Eu acho que a gente começa a semana com essa grande perda e a gente quase termina a semana com a perda da maior jornalista que o Brasil já teve, ou uma das maiores jornalistas que o Brasil já teve, que é Glória Maria. Acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre essas duas e como isso pesa, acho que para nós todas aqui, que fazemos o papel de apresentadoras, né? Sim. Dentro da 247, não só de jornalistas, mas pessoas que estão aqui, além do jornalismo, pesquisando, fazendo pesquisa e reportagem. É interessante você falar isso, né? Porque na hora que saiu a notícia da morte da Glória, né? Eu estava no ar no Bom Dia. E a gente é pega de surpresa, né? Assim, tem que dar uma notícia dessa. E eu falei o que eu senti, né? Eu falei assim, gente, eu estou chocada, porque desde que eu me entendo como gente, e aí voltando àquela história, né? Da criação desse sujeito, né? A criação dessa Daphne, eu vejo Glória Maria na televisão, né? Então, assim, desde sempre eu via Glória Maria na televisão. O que significa isso para mim? Ver uma mulher ali, né, preta, sendo jornalista, sendo a principal protagonista, e fazendo aquelas reportagens, às vezes muito divertidas, né? Ela era muito extrovertida e tudo. E aí, hoje, eu estava olhando as redes sociais e vi o Emicida falando, né? Se existe uma Emicida, porque antes existiu uma Glória Maria. E mais ou menos na mesma linha, a Thaís Araújo, enfim. E aí eu, enfim, fiquei pensando nisso, né? O quão importante é a gente ver uma Glória Maria na tela, né? Para a gente se formar e a gente entender um pouco que o mundo é feito desse grande outro, né? Usando a linguagem da psicanálise. Hoje eu estou bem usando essa linguagem, mas de ver esse grande outro na tela, eu acho que é muito importante. Então, foi alguma coisa assim que, na hora, me impactou muito eu ter que dar essa notícia. Da Adriana Dias, era uma pessoa que, volta e meia, alguém falava assim, entrevista a Adriana Dias. Ah, você quer que eu puxe aqui, Sara? Eu estou colocando aqui, porque eu acho interessante o pessoal ver, Daphne e Andréa, porque foi uma das últimas participações da Adriana na tela, foi aqui na 247. E foi justamente no meu programa. Então, assim, ela tinha as ressalvas dela de não ir em qualquer lugar, e ela disse, vou abrir só porque é você e a gente precisa mostrar as nossas alianças. Que é isso que eu acho que Daphne fez comigo quando eu vim para 247, né? Foi você que me empurrou aqui para dentro. Depois foi a Andréa Andréa trouxe com essa carinha de anjo, mas que é essa força incrível que veio validando a presença de Sara York em vários espaços. Então, assim, eu coloquei acho que quero que você compartilhe a tela, porque foi justamente assim, esse mesmo modo que essa Adriana, aqui a gente estava com o professor Luciano Mendes, que é do Portal do Bicentenário, e a Adriana já que tinha tido um problema, ela tinha saído do coma, na verdade, e ela estava nesse período de tentar voltar. Ela tinha síndrome de ossos de vidro, né? Então, foi muito, muito doloroso para todas nós, porque ela veio preparando todo mundo para a ausência. Deixa eu colocar aqui um pouquinho do áudio. Totalitarismo muito forte dentro do Brasil. Esse totalitarismo, ele não vive um processo de continuidade. Isso é uma coisa que a gente precisa entender. Mas existem alguns elementos que a gente não pode esquecer jamais. O primeiro é que o Brasil teve o partido nazista maior fora da Alemanha na época nazista. É isso aí, é isso. É só isso que ela estava ensinando. Essas coisas que ela pesquisava. Acho que dá para tirar. É essa mulher que a gente fica com desejo, né, Andréia? Nossa, e quando a gente perde, não é? Acho que a perda
para além da intimidade, né? De ser uma amiga, de ser uma companheira de luta, a ciência perde, o conhecimento perde. E essa perda, para mim, ela é irreparável, até porque é uma figura que se doa para o conhecimento. Não é porque é um momento que você poderia, né, dentro de inúmeras questões, você colocar ali inúmeras questões, não, vou parar aqui agora e vou tentar viver ali, mas não. Né? Entende e compreende a produção também como uma forma de extrapolar a vida, né? Eu acho que é uma lição. Agora, com relação à Glória Maria, ontem eu estava assistindo uns especiais que saíram, né? Saíram várias coisas sobre ela, e ela falava muito da memória da avó dela, né? E ela fala dessa avó enquanto uma avó que era escrava, então ela era uma mulher que tinha passado pela escravidão, e ela falava muito da liberdade. E aquilo, Daphne, né, acho que pegou para ela de uma tal maneira que ela levou isso para a vida. Ela falou assim: eu quero ser livre, eu vou ser livre, eu fiz as coisas para a liberdade, e as coisas da minha vida são resolvidas assim, né, na objetividade, né? Porque também são figuras que não tiveram a oportunidade de, né, poder passar e sofrer, porque imagina ela, enquanto jornalista nos anos 70, era, né, provavelmente a única mulher jornalista preta numa emissora de televisão aberta. Não estou nem colocando ali, né, pela dificuldade, pelo racismo, pela invisibilidade, né, do racismo. E ela vai lá e peita o Figueiredo em 79. Você falou errado. É demais, entendeu? É demais. Não é? Então, eu acho que é isso. E uma mulher, né? E aquela menininha, que acho que é Mirella o nome dela. Gente, eu comecei a chorar quando eu vi aquilo. É a coisa mais fofa. Mirella. Você doar esse... E aí eu vou falar como educadora, e a Sara sabe do que eu estou falando. Daphne, você também... a diferença que um olhar faz, não é? Um aceno faz para você poder modificar a vida de uma pessoa enquanto profissão. Não é? Ela se doar um pouquinho para fazer uma reportagem de uma menina que se enxerga como ela, e aqueles meninos, e dentro de políticas públicas, porque aquele momento era um momento de possibilidade, de você poder sonhar. Esse sonho da universidade chega para a classe trabalhadora. Tem lá o cameraman, né? Tá todo mundo ali envolvido. Então, isso é muito lindo. E ela foi lá e aquilo é emocionante, né? É um presente. Acho interessante que, assim, a gente está falando dessas coisas que parece que são do jogo da criança, né? De brincar com certas peças que vão marcando mesmo, né, os seus futuros, mas tem uma imagem que é muito emblemática para mim, que é de uma criança, eu acho que da Uganda, que é uma fotografia dele com chinelo, assim, falando no telefone. E aí a gente fala, bom, parece uma coisa que é de um outro campo, né? Mas quando a gente vai puxar na memória mesmo, como que foi desenvolvida uma tecnologia como o WhatsApp, né? Por exemplo, uma tecnologia que foi desenvolvida especificamente para profissionais que estavam trabalhando ali dentro da NASA, tem toda uma especificidade, né? Assim, não era uma coisa qualquer, não era de qualquer jeito. Quando o cara que estava desenvolvendo o WhatsApp imaginava que a gente ia estar falando da tia do Zap. Porque ia chegar um momento que a gente ia ter o Zap para falar, e aí, fulano, vem logo, né? Assim, que é isso que a gente chega. São os modos. Tem um teórico chamado Michel de Certeau, ele vai falar dos praticantes do cotidiano, né? Dos praticantes desse tempo. Então, uma coisa que às vezes é para ter um uso, e você faz um outro uso. Quantas vezes a gente não pegou, né? Um livro que era para a gente ler e transformou ele em leque? Quantas vezes você não pegou uma coisa que era para ser uma coisa e transformou em outra? Esse programa talvez seja essa conversa que a gente vai ter aqui com as nossas internautas, com o pessoal que está aqui acompanhando a gente, porque é um programa que a gente veio falar de nome. E aí eu fiquei pensando assim,
Primeiro a gente quer perguntar para vocês, quem que usa nome social? Quem que vocês acham que usa nome social primeiramente? Algum chute aí, Daphne e Andréa? Quem Mas usa nome social? É. As não pessoas- vale consultar na internet, Andréia, para. Não. Quem usa nome social? É. Quem que você acha que foi o primeiro grupo a usar nome social? Para mim, a primeira coisa que me vem à cabeça são as pessoas trans, né? Também. Não é? É. Então, o primeiro grupo a usar nome social, e claro que depois os artistas, né, também tem essa parcela de culpa nesse adereço, mas são as comissárias de bordo, os aeroboys e as aeromoças. Como eles tinham, olha que interessante, como eles tinham só um canal de comunicação, e aí quando chamava uma pessoa nesse canal de comunicação, imagina a Andréia, Daphne devia ter uma só, mas Andréia, devia ter assim, umas 1000. Nos anos 70 e 80, então, nossa, Era o que plantou. tinha. Né? Era o que tinha. Então, eles se organizaram para poder chamassem pelos nomes escolhidos. Diferente, por exemplo, das Forças Armadas, que utilizam de sobrenome, quando você tem, por exemplo, eu, né, que sou Pimenta Gonçalves, né, mas também sou York, se tiverem 2, vai virar Aston 1 e Aston 2, por exemplo. Né? Nas Forças Armadas é dessa forma. Mas nome social, para não ter a confusão de ter uma Sara e outra Sara, e não precisar falar Sara York e Sara Góes, né? Como a gente tem aqui na 247, otimizou-se utilizar o nome de mudar o nome para um nome que fosse um nome social. Então, eu lembro que nas primeiras viagens, assim, eu perguntei uma vez para uma comissária como que ela chamava, assim, falei, que lindo seu nome, e o nome dela era Michele, assim, com dois L's e Y. Aí eu falei, que lindo seu nome. Aí ela falou assim, pois é, meu nome é Maria de Lourdes. Falei, olha, que engraçadinho, né? Você tentando fazer uma pegadinha. Aí ela foi me explicar como que se dava o uso de nomes sociais, do nome social. Por que a gente está falando isso? Porque uma matéria muito boa que saiu ontem, dia 2, a gente está gravando na sexta-feira, esse programa vai ao ar agora pela manhã no sábado, mas saiu na quinta-feira, foi de um avanço, a matéria, o título é esse, avanço ou inchaço? Interrogação. O que levou o Brasil a bater o recorde de registros de mudança de nome e gênero? E aí, uma organização que chama ARPEN, que faz esse reconhecimento, né, faz o levantamento de nomes nos registros, trouxe para a gente que o número de pessoas que retificaram o nome civil nos registros subiu de 1.863 para 3.165, ou seja, nós tivemos um aumento de 70% na quantidade de pessoas que a gente pode entender como trans ou travestis, que trocaram de nome nesse período, o que é um dado muito interessante, mas que também, falando de nome, troca de nome, a gente pode acionar as leis aí que falavam das divorciadas, né? Lembram disso? E eu acho que é aqui que a gente vai tentar fazer um link, Daphne. É interessante isso, né? Para o Lacan, o nome é aquilo que nos particulariza, né? Quer dizer, se a gente pensa a psicanálise como a questão absoluta da subjetividade absoluta é o estudo daquele sujeito, aquele ser único, né? O nome para o Lacan é exatamente o que particulariza. Então, se a Andréia tem várias Andréias, mas não é qualquer Andréia, é essa Andréia, é a Andréia Truz, né? E é interessante isso, né? Porque
pegando essa questão dos divórcios, né? Por exemplo, eu acho assim, eu fiquei chocada, né, quando a gente viu que a deputada mais votada do Rio de Janeiro, quem foi? Daniela do Vaguinho, né? Daniela do Vaguinho, olha só. O que particulariza a Daniela é ela ser a Daniela do Vaguinho, né? E ela ser de alguém. E foi alguma coisa assim que parece que, inclusive, foi uma sugestão da Janja para ela se chamar, depois que ela se tornou ministra, Daniela Carneiro, né? E é uma coisa, é uma discussão aqui que a gente pode lançar, né? Por que as mulheres, claro que a gente sabe por quê, mas por que as mulheres assumem esse nome de seus maridos, né? E é engraçado isso, né? Porque sempre que perguntam o meu nome, eu digo Daphne Aston. Eu nunca digo Daphne Vital Brasil, que seria talvez o mais lógico, porque Vital Brasil é mais simples de falar, as pessoas acham é um nome estrangeiro, então é mais complicado das pessoas saberem escrever. Vital Brasil é um nome famoso, né? É um nome, digamos assim, um sobrenome de peso, enfim, de alguém famoso, é nome de rua, é nome de hospital, é nome de um monte de coisa. Mas eu uso Daphne Aston. Mas sabe por quê? Porque é o nome da minha mãe. E aí eu pego a minha filha e quando ela fala o nome dela, ela fala Maria Vital Brasil. Ela nunca fala o nome do pai. E eu fico imaginando por que será que a gente faz isso? Né? Enfim, eu só estou aqui. Mas é interessante isso, porque eu sempre tive esse questionamento, porque a minha mãe, quando se casou, que eu acho que é o primeiro drama e o problema, né? E essa relação, né, da posse, porque minha mãe casou no final dos anos 50 e ela, sobrenome de solteira, Prado Barreto, um nome muito bonito. E ela tira esse sobrenome, ela se anula ali, né, na origem dela e ficou Idalina Truz. E em casa todos os sobrenomes são assim super pequenos, né? É isso. E eu não me casei, quer dizer, eu fiz, né, o que eu tenho é união estável, então é só, né? Andréia, peraí, o Truz, ele é de família? Paterna, do meu pai. Ela, quando se casa, ela. Exato. Ela tirou o sobrenome dela. Tipo, sei lá, um parentesco com alguma travesti. Você falou, ai, deixa eu fazer aqui. Não, eu sou ela. Eu sou a própria. Eu fiquei pensando, porque eu, por exemplo, o povo coloca, a gente já volta para a matéria, Daphne. Não, eu coloquei aqui no atraso, eu estou com o timing péssimo. Não, depois você coloca para a gente discutir. Mas é porque o meu York, ele é assim, todo mundo acha que é nome mesmo, assim, né? Daquele que foi escolhido e tal. A Sara foi escolhido, né? O Wagner, nome de pai, mas o York é o nome do meu marido. Né? Ele faleceu em 2019, mas foi justamente ele, meu parceiro inglês, que me deu esse nome. E aí, é claro, o nome dele não é York, né? O nome dele é Yorkshire. Só que eu não vou usar Yorkshire, porque eu não estou doida ainda. Né? Eu ainda não Ainda! Não sei. Depois, né, de tanta coisa, a gente não sabe como é que fica. Mas imagina uma pessoa, Sarah Yorkshire, não ia dar certo. Então, Sarah York, que fica bonito, assim, tá ótimo. Nome de travesti mesmo, tá ótimo. Não é? Não, era muito massa, porque e eu brinco que o meu nome, né, Andréia, e tinha a Andréia de Maio, em São Paulo, né, que era uma travesti maravilhosa, enfim, uma figura. E ela tem ela tinha, né, o quadril largo, e eu tenho o quadril largo, e a brincadeira era, o meu cabeleireiro me chamava de Andréia de Maio. Então, ainda eu tinha esse nome, não é? Até o dia que a gente se conheceu e a gente riu muito, né? Porque era. Mas eu queria só tocar numa coisa que eu acho que é muito engraçado, porque aí eu também não casei, né? A gente tem uma união estável. E o sobrenome dele é Pinto. Vamos combinar? Ninguém merece, não é? Não tem problema nenhum com Pinto, né? Mas assim, enfim. E eu respeita todos os pintos que estão aqui nos assistindo. Agora, no meu nome, não, entendeu? Não, no meu nome, não. Problema seu com o seu Pinto, não comigo. Mas, enfim. E eu ia pagar uma conta. E assim, foi o ano que tinha já mudado o registro civil.
em que a mulher não precisava mais do sobrenome do companheiro, só se ela quisesse colocar, e nessa mudança no registro civil, inclusive, a mulher pode também ceder o nome. Mas isso não, né, não rolou. E eu fui pagar a conta, e eu liguei, e estava no nome dele, e era TV a cabo. Aí o cara virou e falou assim, mas você não tem o sobrenome dele? Eu falei assim, não, mas eu vou pagar a conta. Ah, não pode. Eu falei, moço, mas olha aí, teve a mudança. Não pode. Aí, tá bom, desliguei o telefone, liguei de novo, uma mulher atendeu. Eu falei assim, filha, é o seguinte, eu quero pagar. Tá vendo o nome do meu marido? É Pinto. Eu não sou casada com ele, entendeu? E eu não quero um Pinto no nome. Eu posso pagar sem ter o Pinto no nome? Ela, pode. Eu falei, poxa, obrigada, entendeu? Era só isso. Quer dizer, é uma questão... Eu não conseguia pagar uma conta porque o sujeito se viu no direito de, né, pelo fato de não ter o sobrenome dele, eu não consegui pagar. Quer dizer, é uma visão ainda dentro dessa... E acho importante a gente tratar sobre isso, porque, por exemplo, eu sinto muita falta do nome da minha mãe. Adoraria ser chamada de Andréa Barreto, Andréa Prado, mas a única opção que teve ali nesse momento, e eu posso até mudar, mas, enfim, é o nome do meu pai. Não é? Na academia a gente tem isso, né? A academia ela tem esse processo, né, de citacionalidade. Então, todos os livros que você pega, aliás, deixa eu mostrar aqui o livro que eu recebi da Érica Gavinho. É um novo legal. livro dela, Fomenta bem a legal. cultura no Brasil. Isso. E aí a Érica mandou o livro dela. E aqui a gente vai vendo que assim, as referências bibliográficas, né, quando a gente chega lá no finalzinho dos livros, são tudo aqueles nomes que você sabe que foram feitos para eternizar os homens, né? Porque o sobrenome é sempre do homem, né? Exatamente. Sempre. O último nome é sempre do homem, né? É. Que é o que é utilizado. É sempre do marido ou do pai. E a gente está vendo aí muitas correntes que começam a trabalhar isso de uma outra forma, né? Eu tenho visto vários livros, sobretudo a gente que pesquisa gênero e sexualidade, onde mulheres têm sido colocadas assim, e as pessoas fazem questão de citar o sobrenome, né? Coloca lá o sobrenome primeiro, depois o nome da mulher por extenso, para que ela não seja confundida com o autor do sexo masculino, né? Perfeito. Interessante isso. Vocês sabem que, bom, eu morei muitos anos no Canadá e eu tenho uma filha que mora no Canadá e que teve 2 filhos, né? Ela tem 2 bebês. E ela não pode colocar o nome dela nas crianças, porque lá se usa apenas um nome, que é o nome do pai. E aí, então, os nomes dos meus... Ela queria botar Vital Brasil Turjon, né? Que é o nome do pai. E não... ela não conseguiu. Então, eles só têm o nome do pai, as crianças dela. Que coisa, né? Um nome, é só um nome, sim. Seu netinho só um sobrenome. Eles dão um formulário para você preencher e se não couber ali, se vira. Então, ela teve que optar, né? Ela poderia, por exemplo, botar só o nome dela, mas aí eles iam tirar enfim, eles iam tirar o sobrenome dele. Você vai ter que caber dentro dessa forma e dane-se. Exatamente. Olha que coisa mais inovadora, né? E é mais ou menos o que acontecia, mas eu acho que nessa opção, né, de tirar o sobrenome, eu acho que é o que rolava de cima para baixo aqui, com o exemplo que eu dei para minha mãe. Ela mudou automaticamente quando teve os filhos, o sobrenome também já nem aparece mais. Agora, né, nós estamos falando em 2023, não é? Quer dizer, 2021, né? Que é 2020, 2021 que os nenéns nasceram. Mas né? Outra história legal que sobrenome, né? A minha mãe era separada e ela era juntada, amancebada com meu pai. Ela nunca casou com meu pai, né? E meu pai tinha sido casado e estava separado da primeira mulher dele. E o meu pai tinha lancha e era sócio do Yacht Club. E para fazer a carteirinha, bom, Yacht Club é aquela coisa da elite muito metida besta, né? Ele queria botar minha mãe de dependente e ela não podia ser dependente dele porque ela não era casada com ele. O que ele fez? Ele deu o nome, pegou a foto dela e deu o nome da primeira mulher dele.
E um dia minha mãe pega aquela carteirinha e dá de cara com a ex, com o nome da ex do meu pai. Ela ficou super satisfeita, né? Casamento dura até hoje. Olha que... Não, já morreu, mas enfim, não dura porque... Mas enfim, é isso, cara. Isso. Eu acho que a gente... Agora, é interessante, porque a gente está colocando isso, e já vou passar para você, Sara, mas também a gente tem que pensar nesse apagamento muito grande de mulheres de mães solos, né? Que vão à justiça e é uma luta para fazer com que, às vezes... porque é o que a Daphne falou, o nome é um direito da criança, né? E aí você não ter essa presença paterna, que de alguma maneira, naquele momento, né? Em alguns casos, tem que fazer mutirão também para isso, né? Até para legalizar outras questões também. O que a gente tem visto é que é uma matéria que circulou aí no Globo, inclusive, que traz aquele vereador, que eu esqueci agora o nome, que está pedindo uma CPI, foi tema do meu programa de ontem, que é um vereador que está pedindo uma CPI para poder descobrir o processo que está acontecendo lá no Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, sobretudo da Universidade de São Paulo, com crianças trans. Né? Ele levantou aí 180 casos de crianças trans, você viu isso, Daphne? E aí essas crianças trans, elas vão estar no mundo. Não sou eu que vou definir, não é a Daphne, não seremos nós na 247. Elas vão estar no mundo. A questão é esse aí. E é esse vereador aí, o... Rubinho Nunes, do União Brasil. Estava ocupadíssimo, né? Não tinha mais nada para fazer, decidiu dar uma olhada no serviço dos médicos, né? E médicos que trabalham lá dentro do Hospital das Clínicas da USP. A questão é que essas 280 crianças, elas têm, muito provavelmente, outras mais de 400 pais ou responsáveis que acompanham, e essas 280 crianças, elas vão crescer, e não serei eu, Sara York trans, ou Daphne cis, essa parceira nossa, a enfiar o dedo para dizer como que é e como que não deve ser, porque cabe ao Estado estabelecer formas e políticas públicas para atender essas crianças. Esse é o trabalho do vereador, inclusive. Mas parece que a gente tem um problema aí, né, Andréia? Que é justamente quando o vereador, ao invés de estar desenvolvendo com seu grupo políticas públicas específicas para uma demanda que é extremamente nova, né? A gente está falando de criança e de crianças que vão crescer de um jeito que é muito diverso do meu jeito, do jeito de Andréia, do modo de vida de Daphne. Por mais que nós digamos, né, que somos 3 mulheres aqui, e eu acho que é isso que talvez nos coloque com uma identidade tão próxima, né? Somos 3 mulheres, somos todas registradoras, né, de tecnologias do sistema binário, ou seja, somos mulheres que gostamos de parecer mulheres e usamos adereços de mulheres. Poderíamos ser mulheres que não gostam de parecer mulheres, por exemplo, né? Que estariam em outro registro. Entretanto, a gente está falando de 280 crianças do estado de São Paulo que precisam estar sendo assistidas e elas crescerão. O que a gente vai fazer? Fazer de conta que esse povo não existe? Não, deixa para lá que é só uma fase. Sabe quando você tem filho e aí você fala assim, não, isso que eu não concordo, o menino começa a perguntar muito, aí você fala, não, isso que eu não concordo é só uma fase. Comer Giló que eu concordo, aí não. Aí isso a gente coloca na carteirinha de vacina. Não funciona assim, né, minha gente? A gente já entendeu que não funciona assim. E talvez seja esse o nosso papel num programa como esse, tentar pensar essas formas desses
como é que chama? Rubinho, né, Daphne? Qual que é o nome do O nome sujeito? dele é Rubinho Nunes. Pois é, seu Rubinho. Seu Rubinho, a gente quer saber, não é como é que o senhor vai punir o hospital, o que o senhor vai achar de problema lá dentro com os psiquiatras, os endocrinologistas da USP, do Hospital das Clínicas. A gente quer saber, o senhor, enquanto vereador, enquanto representante do Estado de São Paulo, o senhor vai fazer o quê diante de uma criança que está dizendo, olha, eu estou dentro de um outro registro, e esse registro binário que o senhor utiliza não é o mesmo que eu quero utilizar. Você vai fazer o quê? A regra que Bolsonaro ensinou durante os 4 anos de governo dele foi dar umas palmadas. Ainda bem que mudamos. Agora vamos lá, não é? Desculpa, Sara, te cortar, mas o que ele quer descobrir? Ele quer participar do processo? Não é? Eu Porque acho que assim, ele quer aparecer, né? ele quer, não, porque não, eu tô sendo extremamente irônica, porque ele, não é porque dá vontade de chamá-lo. Então, você quer participar? Vamos fazer então isso, vamos participar, vamos conhecer, não é? Porque é uma maneira. E aí eu concordo com você, Daphne, né? Levando em consideração o partido dele, levando em consideração tudo que a gente viveu nesses últimos anos, né? E aí, Sara, a gente sabe muito bem o retrocesso que foi, né, em políticas públicas. Né? Essas figuras vão continuar eleitoralmente usando esses cargos, levando, quer dizer, porque você coloca a saúde das pessoas em risco, entendeu? Até quando? Né? É como a secretária que também foi colocada agora no governo do Tarcísio, que é contra o aborto, etc, etc, etc. Quer dizer, a gente vai ver. Quem é a favor? Né? Exatamente. Não é? Ninguém é a favor do aborto. Tipo assim, eu acho legal fazer aborto, vou engravidar agora só para fazer um aborto depois. Gente, vou marcar, né? Olha, vou na agenda. Acho legal, né? André, você sabe que uma das coisas que mais me chamava atenção, né, nesses anos lá na Inglaterra era justamente, infelizmente, isso me irrita profundamente quando a gente traz dados de outros países experiências que a gente viveu. Sabe, Daphne, essa coisa de você falar do Canadá e trazer dados de lá, eu ter que falar da Inglaterra, porque fica parecendo que a gente não tem, sabe, coisas incríveis para falar daqui. Não, inclusive, eu vou dizer, eu moro no Brasil porque eu quero morar no Brasil, eu prefiro o Brasil. Duas! Vamos dar carteirada do povo, que a gente tem passaporte. Assim, o que eu fico pensando na Inglaterra, quando você chega, uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu saio daqui assim, né, toda bem amarrada na brasilianidade da vida. Quando eu chego lá e minha amiga diz assim, eu tô grávida, vamos comigo no hospital, no GP, para eu descobrir como é que vai ser o processo, né? Se faz pré-natal, se não faz, como é que faz? Eu falei, então vamos. E aí a gente foi. Quando chega a enfermeira, e a primeira opção oferecida para minha amiga foi, a senhora quer marcar o aborto para quando? Eu olhei, eu fiquei tão chocada com aquilo. Eu fiquei tão chocada. E ela falou, não, pelo amor de Deus, não. Meu bebê, não quero marcar, eu quero ter a criança. E aí ela falou assim, não, a senhora pode ir para casa, pode pensar melhor. Eu vou deixar aqui o formulário com a senhora. Se a senhora mudar de ideia, quiser fazer. Mas o tempo todo ela meio que insistia no aborto. No início, eu pensei, eu fiquei meio assim, nossa, mas que coisa estranha, que povo esquisito, que povo, né? Que cultura escrota, sei lá. Depois, É um estranhamento mesmo, né, Sara? É um estranhamento cultural. Né? Depois, com o tempo, eu fui pensando assim, cara, a gente saiu de lá. A primeira coisa que essa amiga falou para mim foi, eles não querem que eu tenha meu bebê. Eu falei, eu acho que eles não querem mesmo, amiga. E ela falou, mas será que eu quero? Mas será que eu estou preparada? E aí ela começa a se questionar sobre uma série de coisas a ponto de dizer, não, eu quero esse bebê e voltar lá. E aí ela volta, e claro, tem o bebê é lindo e tal, tudo funcionou. Mas a primeira opção foi essa, e justamente é uma opção que convoca o sujeito ou a sujeita há uma responsabilidade que talvez aqui no Brasil a gente ainda leve meio que em banho-maria, meio que
Moralmente, sabe? a responsabilidade daquela é moral. Não é? É uma Ela é sempre... responsabilidade moral e, ao mesmo tempo, é uma coisa meio que infantiloide. Ela Sim, não sabia o que completamente. estava fazendo, sabe? Ou o marido deixou. E aí ora, a gente sabe que aborto masculino é feito todo dia, né? O cara fala tchau para você e foi lindo, o aborto está feito, minha filha, não vai nem olhar para trás. Mas a questão é essa possibilidade de, naquele momento, ter que repensar e pensar mesmo sobre isso, sobre a minha responsabilidade para com você, né? Para com uma vida e tudo. É bem interessante isso, viu, Sara? Porque a gente percebe, assim, só para a gente fechar essa história do vereador, né? E que é uma demanda que a gente precisa levar muito em conta, porque isso interfere no andamento escolar, isso interfere em outras questões que a gente, né, que é para além, né, dessa tensão que tem que vir do Estado. Agora, com relação ao que você colocou, é um choque quando você vê políticas públicas que funcionam, né? Eu acho que é um pouco isso, porque é uma política pública que te dá o direito ao aborto, te dá o direito a pensar sobre aquela criança, se você vai ter ou não, mas te dá o direito a viver. Eu estava Né? pensando no que vocês estavam falando aqui, tanto dessa questão do aborto, mas também quanto essa questão, né, desse vereador e por que ele vai lá. Né? Me parece que o bolsonarismo ele meio que ele é o sinônimo da destruição. Então, se existe alguma coisa que funciona, que dá direito a uma população que precisa desse serviço, eu vou lá destruir. Né? Então, assim, eu não tenho mais nada para fazer, como diz a Andréia, como disse a Sara, eu vou lá para destruir isso. E é nesse sentido, né? A política, é a necropolítica, como a gente gosta de trazer assim, é para destruir. Não existe construção de nada. Existe só eles não constroem merda nenhuma. Eles só destroem, né? Então, assim, e aí destroem o quê? Destroem sempre o que beneficia aquele que está excluído do grupo deles, né? Que é o diferente. Eles não aceitam o diferente, eles não aceitam a diferença. E é uma coisa assim tão cruel, né? Mas eu acho, uma vez eu estava entrevistando, não me lembro mais quem, e foi até no programa Lugar de Escuta com a Mariana Molica. Mas a pessoa que eu estava entrevistando falou assim: mas não adianta vir com essa necropolítica, vir com essa política de destruição, porque o trem da história ele anda para frente. Então, por mais que haja essa destruição, existe. A gente já andou isso. Então, assim, existe uma memória, né, de que é isso que a gente quer. E por mais que eles venham com fascismo, querendo destruir tudo, a gente já conquistou esse espaço. Então, a gente não vai. O trem não dá marcha ré. E eu achei isso bonito na época, né? E é isso, né? Bastou mudar o governo para a gente avançar. E aí me lembrei da Sara, logo depois do dia 8, compartilhando com a gente a foto dela indo lá em Brasília entregar o dossiê lá. E aí, Sara, se você quiser, você explica um pouco mais sobre esse dossiê, mas assim, a Sara tirando foto com o Silvio Almeida, a Sara tirando foto com a Cida, ministra das Mulheres, a Sara na foto com a Aniele Franco. Assim, gente, coisa linda. Então, assim, também não gostei muito. Que não vão empurrar a Sara. Exato, entendeu? um quadradinho. Para dentro da caixinha, porque ela não vai voltar mais. A Sara está aí, ela é a professora, né? Ela é uma representante. Inclusive, eu encontrei com uma amiga nossa, minha e do Pedro Trange, inclusive ela é enfermeira, ela tem um trabalho aqui, que é a Natasha Wonderful, e ela tem um trabalho que ela tem um consultório na rua, ela atende a população de rua, ela é enfermeira e ela atende essas pessoas que moram na rua, tipo, vai fazer um curativo, tomar um remédio, um negócio, ela vai lá. É muito legal a Natasha. E ela é uma liderança trans aqui. Eu falei assim, aí eu comentei, né, que você tinha estado lá, aí mostrei suas fotos no Instagram, ela, a Sara, não sei o quê, não sei se você conhece ela, mas ela te conhece, Sara. Enfim, a gente estava conversando. Enfim, mas é isso. Não vão colocar a Sara para dentro da caixinha, para dentro do buraco, não vão colocar a Natasha, porque vocês já conquistaram esse espaço. O Brasil já conquistou esse espaço. Então,
Bastou um pedacinho, um pouquinho, um tempinho, um mesinho de governo Lula para vocês voltarem a ocupar esse espaço, né? A gente vai sentir diferente. Ô, Daphne, eu acho que é interessante dizer isso, porque o que está circulando hoje, aliás, nos últimos dias nas redes bolsonaristas, e é claro que eu vou lá para dar uma olhada, porque eu não sou boba, né? Nem nada, porque esse povo, você sabe, né? Eles não fazem nada pela frente. Não é o tipo de inimigo que chega na sua frente e te faz alguma coisa. Não. É tudo assim, oi, tudo bom? E aí, de repente, você já cai de um penhasco. Fico lembrando da Nazaré Tedesco, aquela escada. E aí, uma das coisas que tem tido, que tem repercutido, é justamente, eles fizeram uma postagem que diz assim, ó, Lula revoga decreto de Bolsonaro que criava salas específicas para alunos com deficiência. Vocês chegaram a ver isso? Gente, socorro, socorro. A intenção é dizer o quê? Olha como esse Lula já está fazendo um desserviço às pessoas com deficiência, quando, na verdade, é justamente o contrário. A gente tinha, né? Porque o Bolsonaro ele fez esse favor, né? Como aquele ministro dele que disse que pessoas com deficiência atrapalham a educação. Gente, né? Ao contrário, né? É justamente ao contrário, né? Em qualquer país que leva a sério a educação, mistura todo mundo. Exato. Né? Eu lembro que a gente lá na ANPED, na Associação Nacional de Pós-Graduandos e Pesquisadores em Educação, uma das coisas que a gente fez assim, imediatamente depois da fala do ministro foi justamente falar que ele estava certo. Falar, realmente, ministro, o senhor está certo, porque a gente atrapalha esse tipo de educação que o senhor quer promover. A educação que Paulo Guedes quis promover e que São Paulo vai sentir agora. Né? São Paulo vai sentir isso agora, porque o Guedes está lá com o Tarcísio. Olha que povo. Que povo. Que povo. Né? Parece que eles não pegaram, não tiveram noção, não tomaram tento, como diria a minha avó. O que eu percebo é a gente atrapalha muito a educação de quem quer deixar gente esquisita, torta, travesti, mulher, preto, de um lado ali, bem segregadinho, enquanto outros grupos, e é esse grupo de homens brancos, cis, héteros, cristãos, se fortalecem nessa política. Talvez o governo Lula tenha feito essa grande diferença quando trouxe, por isso, meu orgulho em estar ali, abraçando o Silvio Almeida, né? Claro que eu vou falar que eu abracei o Silvio Almeida mais do que eu abracei a Cida Gonçalves, gente. Desculpa, perdão, ministra. Né? A Aniele também. Né? Tem que pedir perdão para a gente, né? Também, né? Mas assim, Silvio Almeida, né, minha gente? Vamos combinar, não tinha como. E eu acho que tem uma foto simbólica demais, que é o Silvio beijando a mão de Keila Simpson, que é a primeira travesti honoris causa do Brasil. Não é qualquer pessoa. É o ministro dos Direitos Humanos beijando a mão de uma travesti sexagenária que é prostituta. Uhum. Ora, se esse cara respeita essa mulher, meu amor, ele vai respeitar com certeza qualquer mulher. Porque essa é a nossa discussão, inclusive, né? Aquele cara que respeita só esse desenho de mulher de Michele Bolsonaro, de... Como é que chama? Do Temer? Marcela. Esses homens que respeitam só esse tipo de mulher... E que não respeitam, né? Exatamente, que não respeitam, né? Que não respeitam. Que, na verdade, não respeitam. É isso. Mas acham que aquele é o modelo de mulher, né? Eu lembro na minha adolescência, era muito visível isso, assim. Os namorados das minhas amigas, eles chegavam e eles vinham assim, tipo, o namorado de Andréia vinha e falava, oi, gata, dava aquele beijo na boca, aí ia cumprimentar, tipo, Daphne, aí, oi, princesa, dava aquele abraço, a hora que chegava na minha vez, oi, tudo bem? Como é que está? E eu falava, cara, né, querendo ser mão para mim, fala sério. E aí eu falava, cara, minha amiga tá ferrada, porque o dia que ele deixar de ter o registro dela
como uma mulher sexy ou como uma mulher para pegar, é assim que ele vai tratá-la, como ele me trata. Por isso que é tão evidente para nós, né? Quando a gente vê essas coisas. Interessante. Interessante mesmo, né? Pois é, Muito bem. Eu só queria colocar uma coisa que eu acho que vale, né? Já estou aqui pensando num próximo programa, Sara, que é essa relação que a gente precisa falar muito, né? Sobre essa discussão, não é, do ser biológico da mulher, que, puxa, que papo mais chato, mas eu acho que a gente tem que conversar, falar sobre, porque de tempo em tempo, né, naqueles comentários, você faz uma postagem maravilhosa e aí você tem que falar, gente, onde está esse povo? Socorro, não é? A gente Então, fica uma acabou de ter um sugestão. problemão aí, viu, Andréia? Era isso que eu ia falar. 2 problemas, aliás. O da ministra, eu acho que um é o da ministra, da foto que ela tirou conosco, com a comitiva da ANTRA, Não, e não era aí isso. os comentários são os piores. Assim, os homens estupram as mulheres. Eu perguntei, gente, eu sou esse homem mesmo? Vocês têm certeza? Só isso que eu queria saber para começar a conversar com vocês. Era isso. E a segunda foi Aquela história do banheiro, não é? Da USP? Acho que foi um banheiro da USP. O banheiro da USP já passou. A gente passou. já está com o banheiro da Viradouro. O banheiro da Viradouro. Estou sabendo. Viradouro. Porque o problema é o banheiro. Eu sou de uma época, Daphne, eu não sei. O que aconteceu com o banheiro da Viradouro? Que a gente usava banheiro para poder fazer uma mixagem ou uma defecagem. Agora, os banheiros estão instagramáveis, meus amores. Então, o povo vai fazer outras coisas. Mas tem banheiro para tudo. Olha esse caso aí, Andréa. Essa mulher trans, que é essa loura que você está vendo aí, na imagem à esquerda da tela, tem uma mulher loura que chama Milena Ravache, minha amiga maravilhosa, está lá nas minhas fotos do show do El Chan, estávamos juntas. E aí ela foi conduzida para fora da sala do barracão, da quadra da Viradouro, que é em Niterói, por ser uma travesti e por estar usando por ser uma mulher trans, e é uma mulher trans redesignada, o que significa que ela passou por uma cirurgia de afirmação de gênero. E aí ela é colocada para fora. O mais complexo disso, que a gente pode falar assim, não, Andréia, isso aí é conversa de travesti, de mulher trans, deixa isso para lá. O pior, e aí tão grave quanto, acontece com uma mulher cisgênero, uma mulher cis chamada Preta Lu, que é confundida com uma travesti e por isso é colocada para fora do banheiro e tem a genitália apalpada por uma segurança da mesma escola. Meu Deus. Que é isso? É esse o nível. A Viradouro soltou uma nota se desculpando de um modo muito superficial, falando lá mais ou menos que eles não apoiam esse tipo de coisa e tal. O que é aquilo que a gente não quer ouvir? Porque o que a gente quer ouvir hoje, quando acontece qualquer coisa desse tipo de absurdo, é assim, estamos extremamente constrangidos, pedindo desculpas de um modo reiterado a todos e todas que foram ofendidos, e garantimos a vocês que todo o grupo passará por uma equipe de formação com profissionais dessa área, assim, assado. É isso que a gente quer ouvir. A gente não quer mais pedir desculpa. Olha, André, desculpa, porque eu passei a mão aqui na sua genitália para conferir se você era mulher mesmo. É verdade. Não, calma lá. Que é isso. Né? Lembrei que teve um caso desse há uns anos atrás, eu acho que foi um pouco antes da pandemia aqui também, uma mulher trans que foi expulsa de um banheiro de um shopping aqui em Maceió e, enfim, chamaram a polícia, uma coisa assim horrível, quer dizer, as pessoas não têm nem direito de fazer um pipi, né? A gente até comentou sobre isso. De fazer xixi, gente.
É chocante mesmo. Gente, a gente tem ainda no máximo uns 5 minutinhos, vamos ficar aqui de olho no tempo, né? Mas é impressionante, né? E o que isso... Qual é o grande problema, né? Eu não consigo entender qual é o grande problema dessa mulher, enfim, estar frequentando esse banheiro. Eu não consigo entender qual é o problema na cabeça das pessoas que resolvem expulsar uma mulher de um banheiro. Eu acho que eu que vou mandar aqui para a Andréia, porque eu acho que a gente precisa mostrar o rosto dessa mulher e assim, em nome de todas as mulheres, sabe, assim, numa grande corrente, entender que a gente está vivendo tempos difíceis, onde você pode se calar, porque eu sofri transfobia. Você pode fazer de conta que você não viu. A Sarah York, travesti e tal, mas também a travesti deixa ela sofrer. O problema não é esse. O problema é, se você for confundida com uma travesti como eu, você passará por coisas que eu passo. E aí o problema será seu. A gente vai esperar chegar esse momento? Essa é a Preta Lu. A mulher que foi confundida como sendo uma mulher trans e teve a sua genitália tocada por seguranças ao tentar utilizar o banheiro feminino da quadra da escola de samba Viradouro. É sobre isso. É transfobia. Olha que coisa absurda. A gente está falando de transfobia sobre um corpo cis. Não é transfobia de trans, não. É transfobia de cis. É uma coisa que qualquer uma de nós pode passar, Andréia. Sim, com certeza. Com certeza. E o pior, não é? Como você mesmo colocou, a falta de preparo desses seguranças, a falta de preparo das pessoas que trabalham nas escolas de samba, né? Para além disso, porque a gente sabe que é como a Daphne falou, né? No shopping, né? Na vida, né? As pessoas não estão preparadas para lidar com o básico, né? Que é um banheiro, que é utilizar um banheiro, não é? Agora, você ser revistada com esse temor, porque então, pera lá, quer dizer então que uma mulher travesti, ela pode ser apalpada né? Não Ela é? pode ser? É isso? Não é para me certificar? Que lugar é esse? Aí me lembra aquela fala que eu te contei, daquele segurança quando eu saí com aquela minha amiga, né? Que a identificou e falou assim: da próxima vez você traz o seu RG, não do seu irmão. Mas sabendo que ele era uma mulher travesti. Mas que agregou, que trouxe. Falou assim: olha, entra, você é bem-vinda. Quer dizer, e olha, eu estou falando isso de 1989, entendeu? Não é? Tem um tempinho. Na época, a gente não tinha nem apresentadora travesti nessa 247. Não é? É verdade. Agora a gente já tem. Exato. E a gente continua na luta, não é? Na luta todo dia. Olha, eu não posso esquecer de dar esse recado para a Sara, viu? Rádio Cafuné tá te mandando um beijo. Eu fiz aí que eu vim fazer a gravação. Manda beijo para a Sara. Tá dado. Legal. Olha, eu vivo recebendo, na verdade, o povo manda mensagem para mim assim, porque todo mundo acha que a gente mora de porta, né? A gente é vizinha de porta. Vocês sabiam disso? Acontece com vocês também? Porque o povo fala assim, aí manda um abraço para Andréia. Aí depois, não, manda não sei o quê, manda para a Daphne também, fala para a Gisele, isso. Aí eu falo, tá bom, gente, eu vou falar. Outro dia, eu tenho uma pessoa muito querida, que produz esse tipo de joia. Era isso que eu ia falar. Ela mandou para você e ela falou assim, eu mandei o seu colar para Daiane te entregar. Eu falei assim, gente, eu não vejo a Daiane nunca. A Daiane mora em São Paulo. Ela falou comigo no Instagram. Como é que é o nome dela? Isabel, exatamente. Aí eu são lindos falar. Falei, Isabel, muito obrigado pelas correntes, mas não vou entregar nada para ninguém, nem para a Daphne, nem para ninguém, é tudo meu. Olha só! Gostei de todas, vou ficar com elas. Foi assim que começou a guerra, o mundo era em paz. Muito bom. Meninas, chegou o final, a gente
fez um papo aqui bem descontraído, foi muito bom. Só queria avisar para todos vocês, porque aqui é na espontaneidade, tá? Não tem essa coisa de combinar, a gente não combina nos bastidores, então vou dizer para vocês, Sara York está convocada para fazer parte do Casa das Manas de forma fixa. Você não foge mais, tá? Só quando você não puder, quando você estiver doente, de alguma forma, Casa das Manas está ocupado e dominado. Aliás, essa Gisele... Era assim o símbolo, aí agora o pessoal lá da Rádio Cafuné está fazendo assim, ó. Tá, então, para vocês. Rádio Cafuné, beijo! Legal, gente. Valeu, ó, beijão. Valeu. E chamar o pessoal para o bom dia. Já bom fica dia. Aqui com a gente. Continuem aí que vocês vão ser direcionados para o bom dia. Muito Valeu. bem, beijo. Tchau.